Graça e paz a todos. Queremos, agradecer pela essa oportunidade de ministrar o IGEA mais uma vez. E queremos também estar te agradecendo, você que está aí nos seguindo, seja no Instagram, no Facebook, e que você possa continuar assistindo os trabalhos que a Igreja Empenho tem desenvolvido. Que desde já agradecemos novamente e pedimos que o Senhor possa abençoar grandemente o seu coração, a sua vida, e está aí concedendo conforme o desejo e apraz o coração do Senhor sobre a sua vida. Que Deus esteja aí abençoando. E hoje nós teremos a oportunidade de falar de um tema, a chama da oração. Eu poderia estar aqui falando de alguns profetas, homens ou mulheres, que oraram e Deus trouxe grandes bênçãos e vitórias sobre a oração. Mas eu vou estar falando de uma pessoa que as suas orações foi tão eficaz, tão poderosa e que mudou muita circunstância. Para nós entendermos o que é oração, em termo bíblico, oração é falar com Deus, conversar. E no termo da gramática linguística, fala que a oração é um termo do verbo, ou seja, uma locução verbal. Seguindo essa linha de pensamento, a Bíblia também fala de um verbo, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está falando da Trindade, está falando a respeito de Jesus na criação com o Pai, na existência do mundo no princípio, que lá em Gênesis também fala, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então a gente vê aí o agir da Trindade. E podemos então compreender que também em Mateus 6:6 fala, da oração em que Jesus ensinou aos seus discípulos. E essa oração é a oração poderosa. É a oração do Pai Nosso. Para entendermos por que será que Jesus trouxe essa oração, o que estava acontecendo naquela época que Jesus precisou trazer essa oração. Diz assim então Mateus 6, no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então está aí ensinando a instrução de como orar. A Bíblia relata que depois do Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade, sem dar uma resposta, sem ouvir as suas orações. Então Jesus veio para trazer esse ensinamento que Jesus ensinava o tempo todo no seu ministério. Jesus estava ensinando, trazendo as instruções, trazendo orientação para a humanidade, o que deveria fazer, como fazer e de que forma fazer e para quem fazer. Então, depois desses 400 anos, o povo não tinha como, não sabia de que forma que ia chegar novamente ao Senhor. Devido ao pecado, devido a tantas outras coisas que estavam acontecendo no mundo. Mas aí então Jesus veio e trouxe essa oportunidade para entender a maneira que devemos aproximar-se de Deus, para ter de novo esse vínculo, para ter de novo essa intimidade com Deus. Então ele trouxe a oração do Pai Nosso. E nós podemos verificar que o Pai Nosso, nós podemos estar assim dividindo ele em 3 partes. A primeira parte onde que fala, que encontro também em Mateus 6:9. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como na terra e no céu. Então aí está falando do reconhecimento de quem é Deus, do poder dele, do poderio dele e o reino dele, fazer a vontade dele. Então, a primeira parte, a identidade de reconhecer quem é Deus. E a outra parte nos fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, quando fala, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal.
Então fala do pão de cada dia. Então tá falando para com, aí já é Jesus, porque ele nos diz: eu sou o pão da vida. Então está referindo a Jesus. E outra parte quando diz assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então está nos ensinando como ser humano, porque Jesus, no período aqui do seu ministério humanístico, ele vivenciou aquilo que nós também hoje vivenciamos, no nosso dia, na nossa agonia, nas nossas aflições. Então aqui essa parte está falando de Jesus. Jesus como homem, e nós seguindo os exemplos de Jesus e perdoar também aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm causado algum dano, que ele nos ensina, assim como o Pai, assim como Jesus perdoa os nossos pecados, devemos também estar perdoando. E no final que nos fala assim, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aí já é o Espírito Santo, porque ele que revela onde está o poderio de Deus, onde está a glória de Deus, e a sua glória é para sempre. Então quem tem esse poder de estar revelando, mostrando e ensinando é o Espírito Santo. Bom, e essa divisão da oração, né, do Pai Nosso, referente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. E também a Bíblia relata, né, diante de oração, Jesus orou. E todos os tempos em que Jesus fazia, seja um milagre, uma libertação, uma cura, ele sempre estava apresentando ao Pai, ele sempre estava apresentando a Deus, né, as suas petições. E a Bíblia relata que ele sempre estava se tirando, retirando, né, para estar orando. Ou seja, ou depois, ou então antes de estar completando aí, fazendo e realizando aí os seus prodígios. Mas tem 3 orações que Jesus fez que ficou registrado. E gostaria de estar aí compartilhando com os irmãos. Essas orações foi tão eficaz que até hoje nós estamos aí fazendo essas orações, estamos aí seguindo os passos de Jesus no seu ensinamento. A primeira oração foi aonde que Jesus ele ensina o momento em que ele faz essa oração estando num ambiente social, ou seja, no conjunto de um público, conjunto de pessoas reunidas. E Jesus então faz essa oração, que se encontra em Lucas no 22, no capítulo 22, no versículo 19, que é a relação onde que ele faz falando do próprio ele, como o próprio efeito da oração, como ele próprio dentro da oração, que diz assim: e tomando um pão, tendo graça, o partiu e lhe disse, ou falou, ou quer dizer, ele falou: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Então ele está dizendo: eu sou o cálice, eu sou o pão. Ele se faz uma oração, ele faz ser uma oração. E aí essa oração em conjunto, né, diante de todos os seus discípulos, estava reunida ali, tinha mais pessoas, Jesus fez essa oração. Então, nos ensina também que a gente podemos orar em público, podemos orar no ambiente social com mais pessoas, em uma reunião. Então, ele nos dá esse ensinamento que devemos orar, mas dizer palavras sábias, palavras que ali vêm edificar naquele momento. E também tem a outra parte, a segunda oração que Jesus fez, foi a oração onde ele estava no Getsemane, que saiu depois de grandes milagres que estava fazendo, ele saiu para retirar e orar ao Pai, porque sabia que estava chegando um momento mais difícil de sua vida. E se encontra também em Lucas 22, no capítulo 42. Olha o que ele diz: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então aqui Jesus estava orando, pedindo: Deus, Pai,
faça como você quer, como o Senhor quer. Eu sei que eu vou ser entregue à morte, eu sei que eu vou ser morto, eu sei que vou ser pregado na cruz, mas eu peço, se possível, né? Se tiver como, mas se não tiver, não importa, eu vou enfrentar, eu vou passar por essa adversidade. E aqui nos fala que quando ele se retirou para estar fazendo essa oração, ele não subiu sozinho, ele subiu com seus discípulos. E por mais que eles estavam cochilando, porque relata que Deus ia lá no monte, voltava para ver seus discípulos, porque essa foi a proposta. Vamos estar comigo vigiando em oração. Só que os discípulos, eles, nesse período, acabavam dormindo. E eu acredito que, que Paulo, né, não, João, né, era aquele que estava sempre ali junto com Jesus, do lado de Jesus. Pedro, né, também sendo amigo de Jesus, companheiro, né, numa intimidade maior com Jesus. Eu acredito que eles ouviram essa oração de Jesus, por isso deixou registrado para conosco, porque as outras orações não foram registradas, aquilo que Jesus falou ao Pai, mas essa parte ficou. E ele nos diz, né, que, ó Pai, se for possível, né, faça conforme o teu querer, a tua vontade. E podemos então analisar, mas se Jesus faz parte da Trindade, por que então estava orando ao Pai? Porque quando Jesus estava aqui, ele estava exercendo o papel de filho, de humano. Então ele estava ensinando, você deve orar. Nós, como filho, devemos buscar a oração ao Pai, conversar com o Pai, ter intimidade com o Pai. E por fim, nós temos também em Lucas, né, no capítulo 23, 46, que é a oração mais, assim, podemos dizer, é uma oração que foi eficaz na mudança, na transformação, no essencial de tudo, que nos diz assim: então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Então foi uma oração que ele rasgou, ele se entregou de corpo, alma e espírito ao Pai. E ele clamou em voz alta. Nós temos também que orar, às vezes em silêncio, mas também em orar, fazer oração em voz alta. Então nós podemos fazer isso. E para nós estarmos dando essa finalidade de oração sobre as nossas vidas, como proceder, como estar em oração, nós temos que seguir os exemplos de Jesus. A nossa oração, para ser respondida, tem que ser invocada em nome de Jesus. Então nós podemos orar em público, nós podemos orar com os irmãos, nós podemos chamar pessoas íntimas, amigas, para poder estar orando, buscando em oração juntamente conosco e clamar em voz alta, com autoridade, clamando a misericórdia de Deus, rasgando, né, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, porque Deus nos deu também sobre nós essa três partes que vivencia sobre as nossas vidas. Nós somos corpo, nós temos alma e também temos espírito, e tudo isso pertence a Deus. E a Ele que nós devemos fazer a nossa oração, a Ele que devemos invocar, a Ele que devemos clamar. E nós precisamos ter um coração grato em estar falando com o Pai, em dizer ao Pai tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, e Ele está pronto para nos ouvir. Aí, como Jesus, sendo filho, conhecedor de toda a existência, de toda a vida espiritual, celestial que há no universo, que há na dimensão da criação, na existência de Deus, mesmo ele sendo conhecedor, participante de tudo isso, ele não deixava de falar com Deus. E às vezes nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, às vezes a gente passa por aquele momento, não tira aquele momento de orar, de buscar ao Senhor, de fazer um momento devocional, de fazer um momento de oração. Então, Deus nos chama a atenção, Jesus nos chama a atenção. Eu, como filho, eu fiz isso. Eu, como filho, eu busquei a face do meu Pai. Eu orei ao meu Pai. Então, vocês, como os meus irmãos, como aquele que eu tenho ensinado, aquele que eu tenho instruído, façam o mesmo.
E mais uma parte onde que fala que João 14, 13 e 14 que diz: tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está falando, tudo que você for orar, tudo aquilo que você fazer sua petição, faça em meu nome, que é Jesus Cristo. E eu vou estar intercedendo juntamente com o Pai em favor de vocês. Porque hoje Jesus está como nosso juiz, como nosso advogado. E ele vai estar estando do nosso lado, né, julgando nossas causas, julgando as nossas petições. Então, o único que pode levar essas orações, a sua petição e apresentar diante de Deus se chama Jesus Cristo. Então, quando orar, lembra dessa oração. Tudo isso eu vou te pedir em nome de Jesus, o Filho amado, o Filho querido, o Filho da existência, do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação e do perdão que Ele tem nos dado. Então, que você possa fazer essas orações, né? Ora ao Senhor, e a oração é conversar com o Pai. Busca essa intimidade, busca esse elo. Não se perca, não deixe que a correria, não deixe os afazeres, não deixe as tarefas que tira de você a parte mais preciosa, falar com o Pai. É conversar, contar para Ele as suas dores, as suas ironias, aquilo que você sonha, aquilo que você planeja, tudo apresenta ao Senhor. E Jesus vai conceder juntamente com o Pai, para que o Pai venha ser glorificado. Então, quando recebeste a sua bênção, a sua vitória, que seja glorificada a Deus, que Deus venha ser justificado na sua vida e glorificado. E que você possa continuar orando. Se você ainda não sabe por onde começar a oração, comece a orar pelo Pai Nosso, que é o ensinamento que Jesus deixou. E que as suas orações venham ser alcançadas pelo poder e a honra e a glória de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, agradecemos, né, por essa oportunidade, fique em paz, fica com Deus e que a glória do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre vocês. Louvado seja o teu santo nome e o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém.